Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma edição do Resgatando, o programa do Jornal da Cidade, que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Ao meu lado, Rafael Henrique, militante do patrimônio histórico em Poços de Caldas. Hoje, Rafael, a gente vai comentar um assunto que está na ordem do dia, né? Sim, é um assunto aí que, que muita gente está falando, né? Porque é uma situação complicada. É uma que a gente tá overdose vivendo, de né? assunto, né? Nossa, que a gente tem visto aí É porque na mídia, realmente, né? né? A gente precisa de ter bastante informação sobre isso, né? Não pode ter informações falsas. A gente precisa realmente ficar atento, né? Que é a pandemia que a gente está tendo, né? Do coronavírus. E é uma situação complicada, né? Então, cada vez a gente vê que está tendo mais, né? Cada dia, assim, de um dia para outro, aumenta, né? Muito, né? Vai de 50 a 100 e vai aumentando. Então, essa situação a gente tem que combater com informações verdadeiras, né? Cuidados também, né? As pessoas têm que ter um cuidado. E uma coisa que a gente pode ver que lá antigamente faltou muito, né? Que é o problema que a gente tem, né? Lá em 1918, que é a gripe espanhola, né? É isso aí. Hoje o tema do programa, né? Fazendo aí essa analogia aí com a pandemia, né? De coronavírus aí que assola o mundo. O tema de hoje do nosso programa é a gripe espanhola em Poços de Caldas, que foi a pandemia que atingiu o município lá no começo do século XX, né? Em 1918, ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Sim. Poços de Caldas, exemplo de várias localidades do mundo, também foi atingida e Poços de Caldas sofreu com isso, né? Tivemos muitas mortes por aqui. Logicamente que se comparar 1918 com 2020, né, a estrutura de saúde naquela ocasião era muito mais precária, né? Não existia sequer perto do que existe hoje conhecimento científico e médico em relação ao assunto, né? E a gente vai explorar aqui ao longo do programa de hoje o impacto que a gripe espanhola causou em Poços de Caldas, né? Isso. Naquela ocasião. Então, esse aqui é o livro, né, escrito por Luiz Roberto Judes, né? É uma das referências mais importantes que existem aqui em Poços sobre a gripe na cidade, né, Rafael? Então, esse livro aqui, ele foi feito até, eu dou um grande parabéns para o Luiz Roberto, porque ele fez com poucos dados que tinha naquela época, né? Foi um trabalho de pesquisa, realmente, porque que ele fez, né? esse trabalho que ele fez é tão importante, porque você vê que naquela época as pessoas com medo, né, de ter a gripe e tudo mais assim, eles queimavam documento, né? Então tinha um jornal que chegava, o pessoal queimava. Tinha até um escritor, né, que ele escrevia poemas e tudo mais assim, e o trabalho dele foi jogado no lixo, quer dizer, queimado, né? Porque com medo de pegar a doença que ele tinha, Pelo papel, né? Isso, então. Então, esse documento, esse livro que ele fez, né, ele fez assim com um trabalho uma pesquisa muito bem elaborada, né, com dados ali do cemitério, de Poços e tudo mais. Então, a gente pode ver aqui, né, o que acontece lá, falando sobre a gripe espanhola, né, ela surgiu, né, durante, quer dizer, no fim, né, da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 até terminou em 1918. E quando terminou a guerra, muitas pessoas vinham, né, para suas famílias, dava abraço, né, para a comemoração de ter acabado a guerra e tudo mais, né. E aquela situação que o pessoal, né, estava na guerra, nas trincheiras principalmente, era complicadíssima, porque lá tinha rato morto, tinha cadáver, tudo. Então o cuidado com a saúde não tinha, era zero, né. Então, assim, é a especulação que começou a partir daí, né, porque daí as pessoas, quando vieram para os seus países, e começou a propagar, primeiro começando lá, né, diz gripe espanhola, mas a relatos que ela começou na França primeiro, né. E aí teve contato, depois teve pessoas da China, Japão, e depois foi alastrando, né? Foi para os Estados Unidos, e até que então chegou no Brasil, né? Da mesma forma, né, Rafael, que hoje em dia fala-se aí que o surto aí de coronavírus surgiu a partir do momento em que se ingeriu, né, morcego, né, e outros tipos de animais lá na China, né? Naquela ocasião lá, né, como o Rafael falou agora há pouco, né, aparentemente ali a gripe, né, ela se desenvolveu ali realmente nas trincheiras ali da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, quem quiser saber um pouco mais sobre o assunto, evidentemente que não fala especificamente sobre a gripe espanhola, mas dá para ter aí um panorama a respeito de como é que eram precárias as condições sanitárias naquela ocasião, que é um filme recente que até disputou o Oscar, em 1917, né, que mostra ali os bastidores ali da Primeira Guerra Mundial. E também tem um outro filme clássico, né, Glória Feito de Sangue, do Stanley Kubrick, também que mostra ali os bastidores da Primeira Guerra Mundial, as dificuldades, né.
que os soldados das duas partes enfrentavam e evidentemente, essa questão aí das condições de higiene, né? Então, ali você ficava exposto a qualquer tipo de infecção, de vírus, de bactéria, qualquer coisa parecida, e não foi surpresa, né, causar aí essa pandemia de gripe espanhola, né? Então, daí é assim que acontece, né? Essa falta de cuidado também, quando chegou no Brasil, aí que complicou mais. Porque daí, por exemplo, assim, veio, né, os navios, né, que traziam até mortos, né, naquela época lá, da guerra e tal. E aí, quando chegou, não tinham cuidado exato, né? Então, as pessoas que chegavam infectadas já com a gripe que já estava acontecendo lá, né, na Espanha, nos lugares, chegava aqui e começava a sair pela cidade. E aí começava a infectar mais pessoas, né? Porque se a gripe surgiu a partir da Primeira Guerra Mundial, o próprio nome diz, né, Guerra Mundial. Terminou a guerra, cada um voltou para o seu canto do mundo, né, vamos dizer assim, né? Então se espalhou muito mais fácil ainda, né? Hoje em dia a gente vê as tentativas aí de todos os governos de fazer a contenção do vírus através de isolamento, né, das pessoas, né? E naquela época não tinha esse tipo de preocupação e talvez nem se soubesse disso, né, Rafael? Por isso que a gripe se espalhou e matou aí milhões de pessoas no mundo. Mas né? aí, assim, as cidades, né, com portos, né, é o que mais sofreu. Santos, Rio de Janeiro, porque Recife, é da onde que desembarcava esse pessoal, né? E aí começou a ir para todos os lados, né? Então, o Rio de Janeiro começou assim, a infectar tantas pessoas que daí foi uma situação complicadíssima. Era horrível, porque quando as pessoas estavam infectadas, elas tinham medo, né, dos seus parentes ali também, de se infectar com aquela doença, e aí eles abandonavam os cadáveres pelas ruas, assim, sabe? É horrível. Assim, imagina você ver seu pai, sua mãe morrer, você joga pela rua como se fosse um saco de lixo, né? Isso. Eu vou ler um pedacinho aqui do livro do Júdice, Rafael, só para o pessoal poder fazer essa comparação entre o corona, né, e a gripe espanhola. Olha só, Rafael, a gripe espanhola foi uma HN1N1, bem diferente da H5N1. Hoje, todos os vírus humanos da gripe descendem da gripe espanhola. O que significa que todas as pessoas, de certa forma, têm alguma imunidade a eles. O que é perigoso em relação ao H5N1, a gripe aviária, né, é que as pessoas não têm imunidade a ela. Então, na época que o Júdice escreveu esse livro aqui, estava aí aquele surto aí da gripe aviária, né? A gripe, falava-se também a gripe do frango, né? E são termos aí usados. Mas o importante de tudo aqui é que ele fez essa comparação aqui que é interessante, né? Todas as gripes hoje em dia que assolam o mundo são derivadas da gripe espanhola, né? Porque, como ele mesmo diz no livro, né? Cada 30 anos acaba o vírus da gripe voltando, né? E às vezes cada vez mais forte. Então, o vírus que a gente enfrenta hoje é uma mutação que foi tendo de todos os anos, né? Olha que legal esse trecho aqui que ele citou. Não é sem razão que o infectologista norte-americano Anthony Fauci declarou recentemente, aspas, é só uma questão de tempo para que haja uma nova epidemia global. Então, desde aí que o Júdice escreveu esse livro, a gente já teve aí a epidemia do H1N1, né, lá por volta de 2014, e agora com mais força de novo aí, de novo não, né, esse vírus aí, o coronavírus, né, o Covid-19, que está aí assolando o mundo, né, e as autoridades ainda não têm vacina nem remédios apropriados para fazer esse combate. Então, aí a gente voltando lá no tempo da gripe espanhola, hoje que a gente tem, né, vacina e muitos cientistas, né, estudando a causa, naquele tempo não tinha nada. Então naquele tempo lá, muita gente usava um remédio caseiro, usava alho, tomava cachaça também, que acabava também até melhorando a imunidade das pessoas. E aí, com isso, teve várias receitas falsas também, sabe? Então é isso que é complicado. Mas aí o que a gente pode ver também, como era a doença, né? Como ela atacava as pessoas. Primeiro, ela tinha 3 formas de atacar, né? Primeira, ela veio assolando uma parte da Espanha e tudo mais assim, mas muitas pessoas não sofreram tanto. Sim. Então, o que acontecia? Ela vinha como um resfriado comum, que nem a gente vê o coronavírus hoje em dia, um resfriado mesmo assim, e a pessoa simplesmente se curava. E tem o risco de transmitir para outras pessoas, assim como o coronavírus também. A gente pode sentir sintomas nenhum, e de repente passar por outra pessoa que está com imunidade mais baixa e sofrer piores consequências, né?
como também depois o vírus ele começou a ficar mais forte. Porque quando chegou no Brasil, antes de chegar no Brasil mesmo, ele estava fraco. Quando chegou no Brasil ele estava mais forte, porque daí sofreu mutação. Sofreu mutação, porque daí ele conseguiu até, né, sobreviver às temperaturas climáticas do Brasil, né? E aí começou a atacar também que de uma forma que primeiro sentindo uns sintomas, começava depois o resfriado, começava a vir febre, e aí depois a pessoa tinha um problema de ter a pneumonia, né? E atacava o pulmão, tudo daí. Então, tinha casos, que é o terceiro caso, que era horrível. A pessoa em 2 horas já morria. Atacava, infectava o pulmão, ficava com água, o pulmão, tudo mais assim, né? E morria. Hoje, por exemplo, a gente vê aí, né, algumas autoridades já estão divulgando essa análise, pessoas que conseguiram se curar do coronavírus, Rafael, parece que perde entre 20% a 30% da capacidade respiratória, né? Então, você falou aí da questão do pulmão, né, que a gripe espanhola atingia, você vê que o coronavírus também causa esse impacto, né? Por isso que a gente está destacando o fato aí de que todas as gripes que surgiram depois da gripe espanhola são derivadas dela, né? E eu acho que é importante também, Rafael, agora a gente pegar vamos traçar um caminho, né, de como a gripe espanhola chegou ao Brasil e depois chegou a Poços de Caldas. O Rafael preparou aqui um levantamento bastante interessante. Olha só, no Brasil chegou em 21 de setembro de 1918 com o navio SS Demerara, proveniente de Dakar, trazendo mortos a bordo, que atracou em Recife e Salvador antes de chegar em seu destino no Rio de Janeiro. O Rafael falou agora há pouco aqui que as cidades portuárias do Brasil foram as que mais sofreram, né? Porque foram ali a porta de entrada da gripe. Outro navio foi o Highland Gleam, em Santos, que tinha vários jovens cujos pais morreram em Portugal. Assim, 26 de setembro, a gripe apareceu na Bahia, 30 de setembro em Niterói, depois no Rio de Janeiro, 10 de outubro no Pará, 12 de outubro em Porto Alegre. No Rio de Janeiro não tinha cuidados, os tripulantes atacados saltavam livremente e saíam infectando a cidade. Agora, a parte mais importante que relaciona a Poços de Caldas, olha lá, Rafael, 15 de outubro chegou em São Paulo e o avanço da peste epidêmica era maior do que os serviços sanitários oficiais da época poderiam avaliar. É mais ou menos o que acontece hoje em dia, né? Todas essas medidas preventivas contra o coronavírus são para evitar o colapso do sistema de saúde, né? Nisso, porque não tinha, né, as pessoas não tinham esse costume de evitar aglomerações. Não tinha nem essa consciência, né? Então. Olha só, Rafael, nisso as pessoas começaram a fugir para o interior para fugir da praga. Agora entra Poços de Caldas no assunto. Foi aí que Poços de Caldas cometeu um grande erro em dizer em sua propaganda que a cidade não era atingida pela gripe espanhola. Chegada propriamente dita da gripe espanhola em Poços de Caldas. População da ocasião, 9 mil habitantes. Hoje a gente fazendo um comparativo tem 166 mil habitantes, né? De 9 mil habitantes, 6 mil infectados, causando aí 143 mortes no município. Isso, então, esse cartaz aí, né, que foi feito pela Companhia Melhoramento né, o José Piffer, né? Naquela época, Poços de Caldas, né, tinha acabado o mandato, né, do Francisco Escobar. Transformou a cidade, né, que não era um vilarejo, transformou em cidade, fez vários cassinos, fez várias, né, obras na cidade. Então ficou aquela cidade que era uma atração para todo mundo, né, para o Brasil todo. Então começou também a construir. Era um paraíso, né, livre da gripe espanhola, né, com atrativo de cassino, atrativo ali do começo ali do período da estação de cura, era um lugar perfeito, né? Então o livro até do Luiz Roberto Júlio, ele até explica toda a situação, como estava Poços de Caldas naquele tempo. Tem até uma foto, né, essa foto aqui que você pode ver, a Poços de Caldas naquela época. Então tava assim, era muito bonito para a pessoa. Então os trens chegavam aqui em Poços de Caldas trazendo com muito luxo, né, trazendo as pessoas. E aí tinha um sanatório, então tinha aquele costume de pensar que curava a doença com lugares que tinham um clima agradável, né? Por causa da tuberculose mesmo, né? Então tinha feito o sanatório, né? Que hoje em dia o Davi Campista. Que também era um hotel sanatório, é um sanatório de luxo, vamos dizer assim. Né? Era um spa, né? Vamos dizer assim, né? Então assim, foi criado, né? Esses lugares assim. Então falava assim que aqui as pessoas se curavam, não ia ter nenhum problema. Olha aí que foi um grande erro, né? Aí começou, como você disse aí, né? O número de pessoas foi quase o número da população, né? 9 mil habitantes, 6 mil infectados. E aí, Rafael, com 9 mil habitantes e 6 mil infectados,
tinha praticamente um time de futebol aqui de médicos, né? Que Sim. moravam aqui para conter a gripe espanhola. Eu vou ler rapidamente aqui o nome deles. Ó. É o Dr. Agnello Leite Filho, especializado em doenças de crianças e senhoras. Uhum. Ele atuava ali na rua Pedro Sanches, né? É isso? Depois o próximo, o Dr. Orozimbo Correia Neto, ele era oftalmologista. Depois o Dr. Mário Mourão, especializado em sífilis. Depois o Dr. Rocha Fragoso, especializado em moléstia de garganta, nariz e parteiro. Dr. Francisco Faria Lobato, operador em sífilis e doenças pulmonares. Dr. Mário de Paiva, parteiro. Dr. Lafayette Araújo Dias, especialista em sífilis. Dr. Antônio Rezende Chagas, ele tinha uma clínica médica e também era cirurgião. Depois os doutores Ronan e Gil Monteiro dos Santos, especialistas em sífilis. Depois o doutor Antero Vilela, clínico geral, e o 11º, né, o 12º, porque teve um tópico aqui que tinham 2 médicos, o doutor Esmeraldo de Andrade, patologista e laboratório clínico. Depois o Rafael que levantou também o nome de outras pessoas que atuaram também, né, nesse combate. Mas desses médicos, né, os que mais trabalhou pelo povo, né, o maior destaque é o Francisco Faria Lobato. Sim, Francisco Faria Lobato. Francisco Faria Lobato, ele tem até um monumento hoje em dia ali na rua Rio de Janeiro, na Praça Pedro Sanches, né, que foi em memória a ele, porque ele cuidava de todo mundo, ele não tinha assim, né, nem medo de pegar a doença, ele enfrentava mesmo, ele ia às casas e tudo mais, enfrentava todo mundo. Então tinha até um texto escrito para ele que depois ele faleceu depois da pandemia, né, depois da época. Então foi um texto feito para ele que era o Francisco Faria Lobato. Tantas vezes a morte, né, venceu, um dia foi vencido pela morte, né? Depois a gente teve aqui outras 7 pessoas que foram importantes no combate à gripe espanhola aqui em Poços de Caldas. O Dr. Francisco Mineiro Lacerda, inspetor da saúde e foi especializado em clínica médica, cirurgião e parteiro. Maurílio Ramos de Figueiredo, primeiro farmacêutico, fundador da farmácia Normal. Depois a gente teve o A farmácia Normal, ela era na rua Prefeito Chagas, né, onde hoje fica ali, praticamente ali aquela galeria, né, não, desculpa, onde fica o McDonald's. O McDonald's, na esquina mesmo. Na esquina ali com Assis Figueiredo, isso aí. Depois depois o Decílio de Souza Silva, da farmácia Nossa Senhora da Saúde, o João Porfírio Bueno Brandão Filho, Hugo Vasconcelos Sarmento, o Alfonso Falqueta e o Lafayette, aqui segundo a descrição do Rafael, era um pobre encarregado em levar os mortos, aí fazia o trabalho pesado, né? Esse era o Mário Mourão até chamava ele de um idiota bêbado na rua, porque ele, assim, ele era uma pessoa simples, né? E ele fazia esse trabalho de pegar as pessoas que morriam e levava, né, até o cemitério. E aí o que acontece? Ele tomava muita cachaça, sabe? Ele estava bem bebaço. Era um cachaceiro, literalmente falando. Ainda mais porque para se aguentar aquela situação de pegar pessoas mortas ali, era complicado, né? Então o que acontece? Tinha até alguns pontos falando ali que até, vamos dizer assim, até um humor, né? Meio negro, né? Mas o que acontece? Ele pegava as pessoas e tinha gente que não estava morta ainda, sabe? Desmaiou, porque naquela época, como começou muitas pessoas comprar as coisas assim, por causa que a gente vê até hoje, né? Um surto que as pessoas começam a querer comprar, estocar, comprar coisa, as coisas ficaram muito caras. Então tinha muita coisa que ficou tão cara, que nem leite mesmo, fala assim, que aumentou muito o preço do leite. Então as pessoas ficavam com fome, então ela começava a desmaiar pela rua. Então ele pegava a pessoa que morreu e tá levando e colocava junto na carroça lá, né? Com os mortos. As pessoas do nada acordavam entre os mortos e iam andando pelas casas. Então imagina o susto da pessoa, o cara morreu, chega o cara em casa. Hoje em dia isso aí já provocaria um surto muito grande, né? Susto muito grande, né, Rafael? Então, ele tem mais do Lafayette. Ele tem um lá que o cara, ele pegou, colocou a pessoa dentro do caixão, trancou, e de repente a pessoa dentro do caixão sacudinha, ele pegava, tacava uma pá na cabeça da pessoa e falava, morto não reclama. E a pessoa lá no caixão lá. E até um outro conto também que fala dele, que ele chegou num consultório e pegou a pessoa errada, a pessoa que estava viva. Aí o cara falou, não, eu tô vivo, o que você está fazendo? Ele falava, você quer saber mais que o doutor? Você tá morto. E falou que tá morto, você tá morto. E levava o cara.
É interessante. Depois que o Mário Mourão falava que ele era um idiota, que ficava pelado. Tem certa razão o Mário Mourão, né? O Rafael, e o atendimento à população da época, ela era feito em 9 farmácias, né? A gente hoje em dia tem muita farmácia aqui em Poços. Naquela época, ele para 9 mil habitantes, tinham 9 farmácias, então era praticamente uma farmácia para cada 1.000 habitantes, né? Tinha a farmácia Nossa Senhora da Saúde, na Praça Pedro Sanches, a farmácia Nossa Senhora Aparecida, também na Praça Pedro Sanches, a farmácia da empresa, outra farmácia lá na Praça Pedro Sanches. Praça Pedro Sanches era o ponto marco zero da cidade, né? Depois a farmácia central... também teve a primeira Santa Casa lá, né? Que era um barracão que tinha lá também. Aí nesse tempo a Santa Casa já ficava lá na rua Assis, lá naquela esquina com a Paraíba. Ah, sim. Depois a gente tem a farmácia central na rua Junqueiras, a farmácia Nossa Senhora de Lourdes, essa aqui não tem o endereço de onde era, a farmácia normal, como o Rafael falou, ali na rua Prefeito Chagas, a farmácia Paiva na rua Junqueiras, a farmácia Santo Antônio também não tem aqui a menção de onde ela ficava, e a farmácia São Paulo também que não tem a menção de onde ela ficava. Enfim, chegou o fim da pandemia, né? Toda pandemia tem o começo, o meio e fim. A pandemia que durou de outubro de 18 a fevereiro de 2019, de 1919, né? Isso, então. Vamos dizer assim que as pessoas começam a ter uma imunidade, né? Então, e aí teve vários contos. Eu vou falar que na verdade foi um demônio que surgiu. Então eu falava aquelas contas, mas assim que ela surgiu rápido e também terminou rápido, né? Foi assim, terminou em fevereiro e já foi gradativamente diminuindo o número de mortos, né? Rafael, falei aqui, né, outubro de 1918 até fevereiro de 2019. Depois, em 2 de dezembro, né, que eu imagino que deva ser 2 de dezembro de 1918, a oposição se vingou do médico Dr. Mário Mourão com o enterro simbólico, né, dele, né? Foi um enterro simbólico. Então, esse aí que acontece. Esse enterro aí? Isso aí foi sempre muito falado, né? Então, aí o que acontece? Naquele tempo, né, teve assim que terminou a pandemia, teve, né, também a eleição, né? E nessa eleição, o Mário Mourão ganhou e tem muita gente da oposição que não gostava dele, né? Principalmente porque, né, ele de repente ele ficou enfermo durante, né, a pandemia e não tratou muita gente, principalmente os pobres, né? Então eles ficaram indignados com ele, né? Precisando... Eles consideraram que ele se omitiu, né? Isso, Então, mas na verdade ele estava doente. Estava enfermo, né? Então, e aí muita gente ficou indignada com isso. Daí começavam a fazer ali uma protesto, manifestação, né? Um protesto contra ele, né? Ali em plena rua Rio Grande do Sul, com a Marechal, eles pegaram e fizeram, né, um caixão ali pro Mário Mourão, escreveram o nome dele ali e colocaram o alho, que era o que os pobres utilizavam para se defender, né? E o Mário Mourão, ele era um dos responsáveis pelo sanatório, né, que tinha. Então imagina ele lá com dono de um lugar luxuoso na cidade para tratamento e os pobres não tendo o atendimento. Né? Então eles ficaram indignados com ele e fizeram sempre tem uma motivação política, né? Eu li agora há pouco aqui os 11 médicos ali que foram responsáveis pelo atendimento de toda essa população. O primeiro da lista, evidentemente, até foi o Mário Mourão, né, que o Rafael citou, e teve esse enterro simbólico dele que sempre foi falado aí ao longo da história, né? Muita gente fala que ele se omitiu, mas na verdade, como o Rafael disse aqui, ele estava também doente e ele não queria se expor, né? Para transmitir ainda mais a doença, né? Cuidado que tem, né? Você não pode ficar junto das pessoas, senão você passa por outro. E ele como médico tinha consciência disso. Rafael, agora para a gente encerrar o programa, né? A gente falou que teve 141 mortos, a gente vai citar aqui as personalidades, né, daquela ocasião que morreram, né? Vítimas aí da gripe espanhola. No dia 4 de novembro, o Natália Beccaro, pai do maestro Júlio Beccaro. 5 de novembro, Maria Augusta Amarante, filha do capitão Reinaldo Amarante, dona Manuelita Amarante, proprietário do Hotel Lealdade, o Hotel Lealdade que ficava aqui na rua Rio Grande do Sul, né? Onde hoje fica ali o Hotel Nacional. Hotel Nacional, 7 de novembro, depois foi o Alfredo Bertoli, membro ativo da loja maçônica Estrela Caldense. No dia 10 de novembro, o Major Eduardo de Chagas Ribeiro, cartoreiro do segundo ofício com a criação da comarca em 1917. No dia 11 de novembro, faleceu Manuel Alves da Silva, um dos fundadores da loja maçônica Estrela Caldense e proprietário do Clube Caldense, não é a Associação Atlética Caldense, né? Sogro de José Rafael dos Santos Neto. E no dia 11 de novembro, o Virgílio Messias. Foram aí as personalidades mais importantes do município que morreram por conta. O Virgílio foi secretário municipal, né, da administração do Faria Lobato. Para a gente ver que esse tipo de pandemia, né, o Rafael, ele atinge tanto
a camada mais rica quanto a mais pobre. Então, assim, ninguém está imune, né? Tem que realmente fazer as medidas preventivas, né? Como a gente está falando aqui do coronavírus, a medida preventiva que existe no momento é se abster, né, de contatos próximos, né, contatos físicos com outras pessoas, justamente para conter aí a expansão do vírus. Inclusive, né, outras pessoas também que é importante, assim que terminou a pandemia, o Barão do Campo Místico também faleceu. Não se sabe se ele foi por causa, né, da gripe espanhola, mas ele faleceu bem assim, quase no finalzinho da pandemia, né? Possivelmente pode ser que tenha sido por isso, né? Então, foi muito importante aí, né, na história da cidade. Inclusive, também lá em janeiro de 1909, faleceu também o presidente da República, né, Rodrigo Alves, recém, né, que acabou, né, de começar o mandato dele, ele acabou falecendo pela gripe espanhola. Pela gripe espanhola também. E ele também é triste pensar porque ele era um dos que queria combater as epidemias no Brasil, sabe? E ele acabou falecendo. Para a gente encerrar o programa, Rafael, acho que a gente alerta mais uma vez a questão das medidas preventivas, né, contra o corona, né? Poderia ter servido mais naquela época para a gripe espanhola, não tinha o nível de conscientização que tem hoje, mas hoje serve, né? Sim, então a gente não pode cometer os mesmos erros, né? Que nem Portugal colocou que a cidade não pega, então não pode de forma alguma isso, Sim. né? A gente tem que ter todo o cuidado, tem que passar álcool em gel, tem que ficar em casa, né? Não ficar em lugares aglomerados e ter todo o cuidado e ficar atento também, né? Porque se as pessoas começarem a achar que o vírus não é grande coisa, aí que é um problema, porque daí porque é como eu falei, você pode não ter os sintomas, você pode não estar resfriado, você não pode ter nada e você passar para as pessoas, porque uma coisa curiosa também, na gripe espanhola, que mais atingiu naquela época eram as pessoas mais jovens e as crianças, tanto que no cemitério tem até lá o cemitério dos anjinhos, foi feito. Mas hoje em dia, ao contrário, está pegando mais os idosos, né? Então tem que ter um grande cuidado com isso. E empatia também, né? Porque você imagina, você pega um vírus, traz para sua avó, pai e tudo mais assim, então não pode pensar, eu estou livre, não sou, né? Ninguém está imune, né? Não pode, de forma alguma, tem que ter isso cuidado. aí. Encerramos mais um Resgatando, semana que vem a gente está de volta. Quem quiser assistir de novo esse programa especial aqui sobre a gripe espanhola, pode checar nossa playlist, né, tanto no Facebook quanto no YouTube. Né? No Facebook é Jornal da Cidade 1, só digitar lá no campo de busca. No YouTube é Jornal da Cidade TV. Tem todas as playlists com os programas Resgatando, Pautando e JC Entrevista. E aí a gente volta na próxima, né, Rafael? Isso aí. Até lá.